Shalom Brahá, quinta parte do comentário da Parashá Pinchas, ano 5782. Nós estamos aqui no capítulo 27, no versículo 6. No caso que as filhas de Soloferrat vieram falar com Moisés e diante do juiz, de toda a congregação. Olha, nosso pai pecou, mas nós não temos irmão e a gente não pode ficar sem herança. Não é justo. Ou seja, justiça. As coisas mais importantes que tem para Deus é que você tenha no seu coração o sentimento de Sedaká e Mixpat, ou seja, as duas formas de justiça existentes, a justiça social e a justiça da terra, a justiça legal. Mas vamos lá. E falou, versículo 6, 27, 6. E falou o Eterno a Moshe dizendo, o justo falou aos filhos de Soloferrat, dá-lhes posse de herança entre os irmãos de seu pai e lhes farás passar a herança de seu pai. E os filhos de Israel falarás dizendo, quando o homem morrer e não tiver filho, farei passar a sua herança para sua filha. Se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmãos, o seu pai, darei sua herança ao parente mais chegado de sua família, e herdá-la. E isso ficará para os filhos de Israel por estatuto de juízo, como ordenou o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés, sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Tendo à vista, serás juntado a seu povo, também tu, como foi juntado a Arão, teu irmão. Porquanto vos rebelastes no deserto de Sim, na briga da congregação contra a minha ordem, para me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de briga de Kadesh, no deserto de Sim. É forte essa passagem, porque eu vi muitas vezes as pessoas perguntar por que Deus castigou Moisés, não deixou Deus entrar no deserto. E vi muita gente falar bobagem, porque ele bateu na pedra. Não é porque ele bateu na pedra, é porque ele não santificou a Deus diante das pessoas. O pecado maior ele fez quando duvidou de Deus, no caso de alimentar as pessoas, aquelas 600 mil homens de pé, ou seja, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, com carne em um dia, numa tarde. Mas como estava só Moisés e Deus, como ele falou assim, ele falou para Deus, de onde eu vou tirar a carne para esse povo todo? Nem que eu pegue os peixes do mar todo e faça isso. Deus fala, acaso meu braço está curto? Você vai ver hoje mesmo o que eu vou fazer. Mas estava conversando os dois, fechados. Então aqui nós temos uma dica muito grande. Se você tem que errar com Deus, erre entre você e Ele. Se você está diante dele, fala bobagem que for, porque Ele vai te corrigir. Agora, se você é líder, se você conduz e faz com que as pessoas errem, desculpe, mas você está numa situação muito difícil. Mesmo que você seja só mãe ou só pai, ou irmão mais velho ou irmã mais velha. Se você fizer aqueles que veem em você como líder, errar, realmente a coisa ficou muito feia. E Moisés fez o que? O seguinte, ele chegou ao povo e falou, escuta, ó rebeldes, acaso nós, eu e Arão, podemos tirar água dessa rocha para vocês? E bateu na rocha 2 vezes. Então foi a forma que ele falou, porque Deus falou, fala para a rocha. Ele falou para o povo, ainda xingou o povo, chamou de rebelde e perguntou se ele poderia tirar água. Ou seja, que quem ia tirar água era Deus, porque Moisés tinha falado assim, diz o Eterno, sai água para o meu povo, para que beba. Não era para falar nada dele. Então você que se julga profeta, cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Porque o que vai ser cobrado de você, de ninguém vai ser. Mas vamos lá. E versículo 15. E falou Moisés ao Eterno, dizendo que o Eterno Deus, os espíritos de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como as ovelhas que não têm pastor. Outra coisa que eu queria que você entendesse, toda vez que se fala sobre ovelha, é de forma pejorativa, ou de uma forma de ter dó, de mostrar que o povo é incapaz, porque a ovelha é cega, quando não é cega é míope, ela não sabe distinguir uma água boa de uma água ruim, de um pasto bom do ruim, e além de tudo é rebelde. É terrível a ovelha.
Cerca elétrica para a vaca a gente põe um fio, para a ovelha a gente põe 7. Só para você entender como é o espírito da ovelha. Então, me desculpe os cristãos, né? Eu não quero ser chamado de ovelha nunca. Nunca. Antes, como Isaías fala, aqueles que esperam no Senhor andam e não se cansam. Correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Antes, criam asas como de águia e alçam altos voos. Queira ser águia. É para isso que a gente foi chamado. E não para ficar sendo conduzido, mas para conduzir. Principalmente a nós mesmos. Se você consegue se conduzir, você consegue conduzir a outros. Se você não consegue, sinto muito. Mas vamos continuar. Versículo 18. E disse o Eterno a Moisés, 27, 18. Toma para ti a Josué, filho de Num, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e o farás estar diante de Eleazar o sacerdote, diante de toda a congregação, e o recomendarás à vista deles. E darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E diante de Eleazar o sacerdote, o qual ele consultará o juízo do Urim diante do Eterno, conforme o seu dito sairão, conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés, como lhe ordenou o Eterno, e tomou Josué, ou Yeshua, bin Nun, filho de Nun, e fez estar diante de Eleazar o sacerdote. Eleazar oficiava no lugar do pai que já havia morrido, um mês atrás, diante de toda a congregação, e pôs suas mãos sobre ele e recomendou-o, como falou o Eterno, por intermédio de Moisés. Josué é o exemplo daquele que segue e quer ser melhor que o seu líder, embora não tenha conseguido ser, mas como líder militar, Josué dá um show. Ou seja, a atuação dele, não como profeta, porque também era profeta, mas como líder, como gestor de uma nação, ninguém foi igual a ele. Então, o que ele fez, estruturou Israel na Terra Nova, na Terra Santa. E esse é um exemplo para nós, sermos, vamos falar, servos ou liderados por um líder digno. E não queremos ser igual a ele, mas ser como nós fomos chamados para ser e exercer o nosso chamado da melhor forma possível. Que assim a gente consegue deixar uma marca e não uma imitação. Se conhecer é fundamental. É fundamental você olhar para você mesmo e ver os seus defeitos e as suas coisas boas. Melhorar essas coisas boas e corrigir seus defeitos. E assim nós nos tornamos pessoas únicas. Isso é fundamental. Você é uma pessoa única, não há ninguém igual a você. Mesmo que você seja guiado por um líder que é maravilhoso, Baruch Hashem, ou seja, essa pessoa é maravilhosa, mas você é tão maravilhosa quanto, dentro do seu mundo, dentro daquilo que você foi chamado. Se você conhece e reconhece o seu chamado, o seu potencial, você vai fazer coisas maravilhosas que você nunca pensou que poderia fazer. E vai alcançar uma santidade e um relacionamento com Deus que você nunca pensou que poderia. Cada um de nós é especial para Deus. Mas depende de como nós conduzimos nossa vida que nós vamos alcançar essa bênção. Por isso eu desejo todo bem para a sua vida. Desejo tudo de bom para você. Kol Tov, todo bem venha sobre a sua vida. Que você possa realmente reconhecer e conhecer os caminhos que Deus trilhou para você, determinou para você. E assim você deixar a história, e uma boa história. Nós vamos continuar na sexta parte. Shalom, Shalom.